Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do... Glória a Deus. Todo mundo alegre? Amém. Todo mundo feliz? Amém. Que esse momento seja para a eternidade. Amém. Se o teu coração está triste, coloque nas mãos, no controle, no direcionamento desse Deus lindo e maravilhoso. Gostaria de saber de alguém aqui pela primeira vez nos visitando? O Senhor é bem-vindo. Que Deus abençoe. O Senhor está aqui porque Deus tem um plano na sua vida, senão o Senhor não estaria. Ele é o único digno de ser louvado, de ser adorado. Meus amados irmãos, como está o seu coração? Seu coração está alegre? Seu coração está feliz? Ou você está em angústia, tristezas, preocupações? Se você estiver nessa situação, entregue para esse Deus maravilhoso. Eu gostaria de solicitar que a amada igreja abrisse suas Bíblias lá em Romanos 8, do 31 a 39. Romanos 8, do 31 a 39. Amém? A palavra de Deus diz assim. Aqui tem várias perguntas nesse capítulo. Obrigado, irmão. Nesse texto, onde ele diz assim: que diremos, pois à vista dessas coisas? Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor amado Deus, a palavra é tua, e eu te agradeço por essa oportunidade única e maravilhosa, porque você é o único digno de ser louvado, ser adorado, ser glorificado. E eu te peço um favor do céu, meu Deus, que toda angústia, toda tristeza, toda preocupação, como diz a tua palavra aqui, que não venha prevalecer no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos que se encontram aqui, e que realmente ela possa produzir, gerar frutos, para o teu nome ser exaltado, para o teu nome ser glorificado.
Se nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu gosto um pouquinho também de compartilhar um pouquinho do meu testemunho, porque quando Deus me deu essa oportunidade de entrar nesse caminho, nessa rota, nesse trilho maravilhoso que Ele nos deu, eu não entendia nada. Mas eu tive uma oportunidade um dia, como todos têm, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas têm. Deus nos ama, Ele é por nós, é o que está dizendo aqui a palavra. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Depende única e exclusivamente do movimento nosso, de atrair, de usufruir dessa situação. Quando nós passamos a usufruir, pois pode ter certeza que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Também gostaria de compartilhar, no meu momento do primeiro dia que eu tive a oportunidade de entrar na congregação, para alguns aqui eu já falei, e eu entrei no templo ali da onde é ele hoje, e eu tive uma oportunidade dos irmãos se abraçarem. Eu nunca tinha visto aquilo. O pastor Zilmar, a pastora Marizete estavam se preparando para ir num retiro lá na Copérdia, na saída lá, e vi aquele povo todo alegre, e eu disse: meu Deus, o que é isso? Um cara já andando o Brasil inteiro, viajando, mas eu não tinha visto nunca aquela alegria, aquela situação, aquela simplicidade, aquele amor de cada um chegar e se abraçar. O que foi feito aqui no início? Que bom você poder abraçar o teu irmão. E eu entrei naquele templo, e esse Deus era tão maravilhoso, e eu fui olhar e disse: o que tem aqui nesse lugar que é tão sensacional? E eu entrei sozinho, e a multidão toda para o lado de fora. E eu entrei sozinho, e eu dei 3, 4 passos, e veio uma voz na minha direção e disse assim: aqui é o seu lugar. Eu disse: peraí, não tem ninguém aqui dentro? Quem é que está falando comigo? E eu fui mais 3, 4 passos para frente. Só quero que você entenda que aqui é o seu lugar. E fui mais para frente, gerando dúvida, porque Deus conhece o nosso coração. Como foi falado lá em Jeremias: enganoso é o coração do homem. Mas, e naquele momento, eu creio que Deus me deu a oportunidade de aceitar e andar e trilhar esse caminho maravilhoso. Esse é o trilho que Deus nos dá e nos dá a oportunidade. Se você sair para a esquerda, você tem como retornar. Se você sair para a direita, você tem como retornar. Mas Deus diz que você não passe a praticar deliberadamente, tendo a consciência do que você está fazendo, que o que você está fazendo é totalmente errado, mas você quer o quê? Continuar a fazer. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu disse: Deus, muito obrigado. E naquela noite o louvor desceu, e o Pedro, as pessoas que estavam ao meu redor vinham dizer: esse negão aí está com algum problema, não para mais de chorar. Primeiro dia na minha vida. E eu disse: Deus, é aqui o meu lugar. E eu disse para meu Deus: muito obrigado pela oportunidade que tu me deu. E sabe o que eu fui aprender? É o que diz lá em Jó: eu sou o Deus que te faço uma feridinha, eu passo bisturi em você, mas sou eu que te curo, sou eu que te saro, sou eu que te restauro, sou eu que te limpo, e não deixo sequela nenhuma. E é esse Deus que eu passei a tomar a decisão para servir, e dizendo: Deus, você é o único digno. E esse foi o início da jornada da minha vida. A caminhada com esse Senhor Jesus. Nós precisamos única e exclusivamente nos amparar na palavra de Deus. Quando você se ampara
esse Jesus, ele entra numa condição de segurança para as nossas vidas. Os nossos pecados, as cordas do pecado que nos embrulhavam, que emaranhava a sua vida, que aonde nós éramos prendidos, esse nosso Jesus, ele vai tirando, ele vai eliminando, ele vai guardando. E ele vai guardando, sabe para quê? Principalmente para você não lembrar mais. Mas infelizmente o ser humano tem que lembrar. Por isso que ele diz na palavra dele: ei, os teus pecados, as suas iniquidades, eu não lembro mais. Prende nenhuma nação, os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós somos o quê? Liberados, libertados. É necessário aprender, urgente, que vamos ter com muita certeza a oposição do nosso inimigo. Ele quer nos acusar, ele quer confrontar, ele quer ir perante Deus com as nossas dificuldades, os nossos problemas e nos acusar. Por isso, é necessário diariamente, constantemente, a todo momento, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê? É muito bom saber que domingo que vem vamos ter culto novamente. É muito bom saber que daqui a 8 dias vamos estar aqui reunidos novamente. Mas nós podemos diariamente, constantemente, buscar o agir e o mover de Deus na palavra, lendo a palavra diariamente, buscando Deus incessantemente. Existe um adversário que muitos não acreditam, principalmente muitos que estão dentro da igreja. E esse nosso adversário se chama o diabo, que vai trabalhar sempre com a intenção de prejudicar e tentar destruir os filhos de Deus. Ele vai tentar prejudicar, ele vai tentar destruir, ele vai tentar fazer com que você esmoreça, ele vai tentar fazer com que você retraia dessa sua caminhada, ele vai tentar fazer com que você saia do trilho das maravilhas que Deus tem, porque como ele diz no início, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o principal sinal de que você realmente está incomodando o nosso inimigo, porque ele veio somente para matar e destruir. Somente isso. O nosso inimigo, ele só tem uma legalidade, e ele não vai perder a oportunidade de tentar cercar, mandar os seus agentes. E isso começa onde? Muitas vezes dentro da nossa família, o nosso ambiente de trabalho, os nossos amigos, entre aspas. O inimigo das nossas almas tem as suas armas preparadas e apontadas em nossa direção. E sempre ponto para quê? Para atacar.
Quando você esmorecer, quando você baixar o seu movimento, quando você dá oportunidade, uma coisa é certa: o nosso inimigo, ele não vai perder essa oportunidade, porque é a própria palavra de Deus que nos diz, 1 de Pedro 5, 8 e 9. Se alguém puder ler para nós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Exatamente. Então, essa tribulação, essas provações, você sabe por que acontece? É exatamente para cada um de nós ser treinado, ser o quê? Lapidado, ser limpo até se for necessário. Existem dois itens que o nosso adversário ele trabalha para realmente, quando você entra para o reino de Deus, que é um deles, o desânimo. Ele quer desanimar. Muitas vezes você vem aqui para buscar uma resposta de Deus dentro como você quer, mas essa resposta que você quer não é a que Deus quer. E aí você é acusado e a pessoa fica o quê? Desanimada. E desânimo, ele significa o quê? Que ele corrói a nossa motivação de permanecer firme no reino de Deus. E nos motiva a esmorecer. Ele nos motiva a baixar a guarda. Ele motiva você a desistir. Mas quando você usa um nome que está acima de todo nome, não tem como ele resistir. E aí, o versículo que diz: se Deus é por mim, se Deus é pela igreja do Senhor, quem será contra nós? Ninguém, não tem como. O segundo item, ele gera, naquela fragilidade, ele tenta gerar o medo, quer nos paralisar, para não agirmos de maneira nenhuma. Mas também existe uma situação, e existe dentro da palavra que ele diz: você está desanimado por quê? Peça sabedoria, peça entendimento, peça discernimento para mim, que eu vou te dar, independentemente da tua situação. Para quê? Para você usar, para o nome de Deus ser exaltado, ser glorificado. Precisamos reconhecer e solicitar para Deus, sem medo de ser feliz. Peça sabedoria. Tiago 1,5 diz o quê? Peça a Deus sabedoria. Se alguém puder ler para nós.
primeiramente, do nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Sabedoria de Deus. E é exatamente essa situação que mas eu não sou formado, eu não tenho conhecimento, eu não tenho entendimento. Existe dentro da Bíblia duas situações bem parecidas assim, mas aonde Deus usou a vida de dois homens com os seus erros, com os seus defeitos, Paulo e Pedro. Paulo, o principal, foi treinado, estudou nos pés de Gamaliel, na universidade de maior conceito daquela época, mas ele foi o quê? Um instrumento, um homem de Deus, que transformou a igreja do Senhor. E o outro dos exemplos é Pedro. O que Pedro era? Era um homem iletrado, analfabeto, sem conhecimento nenhum. Mas, quando caiu o movimento de Deus sobre a vida deles, eles só seguiram um trilho. Jesus, você é o único Senhor. E aí, é essa transformação das vidas que Deus faz. Tem duas situações que eu tive a oportunidade, e eu acho interessante a gente ouvir o testemunho das pessoas. Mas quando acontece com a gente, é o melhor que tem. Eu tive duas situações na minha vida que serviram de exemplo para mim, e o principal dele foi sobre um dos pontos de vários que existem para a gente ser obediente, que nós devemos ser obedientes diariamente e constantemente, foi o dízimo. Fazia uns 3 a 5 meses que eu estava convertido, e teve um grupo de irmãos, uns 12, 13 irmãos, que me convidaram para ir orar. E naquele momento, um irmão que já era convertido em torno de uns 20 a 25 anos, me chamou para um lado. Eu não sei se Deus falou para ele que eu já era há muito tempo convertido, o que era, mas eu estava em torno de 90 a 5 meses. Aí o que aconteceu? O irmão chegou assim para mim. E eu, naquela semana, eu disse: mas eu vejo as pessoas fazer isso, fazer aquilo. A partir dessa semana, Deus, eu vou passar a ser dizimista fiel. Mas eu falei assim, com o coração alegre, feliz, porque eu procurava olhar e ver o que as pessoas faziam para que eu achava que era agradável para mim também andar nesse trilho. E essa pessoa chegou assim para mim, bem preocupada, e disse assim: rapaz, tu sabe que eu estou numa situação bem complicada financeira, e eu não sei se eu devolvo o dízimo que eu faço. E eu, na hora, eu disse: opa, peraí. Palavra de Deus diz: devolver o dízimo. E eu não fui questionar a pessoa. E eu fui ler. E sabe o que aconteceu? Está escrito. E o que está escrito? Deus é por nós. Tem que obedecer. Não estou aqui falando de dízimo, tá, pessoal? Só estou falando uma condição que aconteceu comigo com o testemunho. Na minha vida. E eu digo para vocês, com toda a convicção e com toda a segurança, que quem não é no pouco não vai ser no mundo. E quem sabe muito, Deus nem vai dar a oportunidade de conseguir o mundo. Porque a desobediência está no coração do ser humano. Não estou dizendo que não são dizimistas. Eu estou falando uma condição que aconteceu comigo, que a pessoa gerou dúvida. Outro momento foi um dos nossos pastores aqui na congregação. A pessoa chegou aqui. Quem conhece arroz de quinta aí? Todo mundo, né? Aqui na nossa região. O arroz de quinta é um grãozinho quebrado em 5 vezes. E essa pessoa chegou aqui.
Ele sabe o que eu estou falando. E a pessoa chegou aqui e não ganhava um salário mínimo, desempregado, morto, sem nada. E Deus, e aí o pastor começou a acompanhar ele. E essa pessoa começou a prosperar. Veja bem, não é troca também, tá? E essa pessoa começou a prosperar. E essa pessoa chegou um momento de que começou a ganhar um salário mínimo. Daí 5 meses ganhou, foi para 5 salário mínimo. Ele era um bom profissional. E dentro de 1 ano e pouco, 2 anos, e o pessoal orando, a igreja orando pelas pessoas que vinham. Estava ganhando de 10 a 12 salário mínimo todo mês. E chamou essa pessoa, chamou esse pastor para o lado e disse assim: rapaz, eu acho que eu já estou devolvendo muito dízimo. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte: então eu também vou orar para você voltar a ganhar um salário mínimo. Não, eu não quero isso. Então, você chegou como? Que situação que você chegou? Esse Deus é por nós. E se Ele é por nós, é necessário ser obediente. Por que é que quando vai mexer contigo, daí você não quer retornar à situação que estava? Exatamente. Por quê? O teu coração não está voltado, não está inclinado para obedecer a Deus. E essa palavra nos dá o amparo exatamente nessa situação. Se Deus é por nós, se Ele tem o domínio, se Ele tem o controle, Ele tem o ouro, a prata, o controle das nações, dos povos, das tribos, das línguas, as nações para Deus é menos do que um pingo de água dentro do balde. Tudo. A nossa segurança está única e exclusivamente em Deus. Se a tua segurança estiver em Deus, tu pode se contar realizado. E o mais importante, você gosta de favor? A ação de Deus está sempre ao nosso favor. Isaías 64:4 ele diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sem fé, você não tem como depender de Deus, porque a própria palavra de Deus ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que em Deus crê, que se aproxima dele, creia que Deus existe. O nosso apelo diário tem que ser de agradecimento. Para alguns aqui também eu já compartilhei, eu gosto de falar algumas coisas nesse sentido, mas eu fiquei um período ali sem carro e o Reinaldo me emprestou o carro. E eu, uns tempos anteriores, comecei nas minhas orações, dizer: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e diariamente, constantemente. E eu começava a dizer. Chegou um determinado momento que eu estava retornando desse área para a Concórdia, e um caminhão veio na minha direção, e eu só gritei: meu Deus, e o caminhão saiu para o outro lado.
E aí veio o meu discernimento. Muito obrigado, meu Deus. Né? O nosso apelo diário tem que ser o agradecimento diário pela graça e o favor de Deus. A graça de Deus é aquele favor imerecido de cada um de nós. Nós não merecemos essa graça, esse favor. Vamos ler lá em Provérbios 8:35. O que ele diz? Provérbios 8:35. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Favor do Senhor, como você, a sabedoria aí está citando Salomão, é o livro de sabedoria, né? Então o que acontece? Quer encontrar o favor do Senhor? Clama a Ele, agradeça a Ele diariamente. Por quê? Como ele diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim, invoca-me e eu responder-te-ei coisas grandes, lindas, maravilhosas que você não sabe. Isso significa ter o quê? A vida, ter uma vida em abundância. E ter vida e abundância só tem um caminho. É o Senhor, é depender e aceitar o favor que Deus derrama sobre as nossas vidas. O versículo 35. Aqui ele faz mais algumas perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada poderá nos separar. Nada, nada, nada poderá nos separar. Alguns exemplos. A aflição significa que nós vamos ser perseguidos. A angústia, ela vai gerar agonia, ansiedade dentro de você, não vai tentar tapar para você não adorar e glorificar a Deus. A perseguição, quando nós somos o que temos aqui, a opressão, a exploração, a fome, a falta de alimento em todas as, principalmente da palavra, a nudez, estar totalmente despido, o perigo, estar totalmente sempre em risco. A espada é uma arma com uma lâmina comprida e pontuda, afiada dos dois lados, como diz a palavra lá em Hebreus 4:10. Hebreus 4:10. O que ele diz? E aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. 12. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais portanto que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Espada de dois gumes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus
por nós, quem poderá nos separar do amor de Deus? E essa é a mensagem que veio no meu coração para deixar para a amada igreja. Que quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, contra a tua vida? Dependa de Deus. Viva para Deus. Vamos ter tribulações, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter situações difíceis. Mas eu quero dizer, Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Não vai adiantar. Precisamos estar firmes, ter a convicção, ter a certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que nós pedimos, do que nós solicitamos e do que é que nós precisamos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Senhor amado Deus, Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura